Paz do Senhor, igreja. Amém. Tudo bem aí? Tudo? Eu gostei da sua voz. Sério, achei o máximo. Gente do céu. Como é que faz para cantar assim? É, né? Tá vendo só? Tá vendo? Não é só eu. Não é só eu. Gente, que unção, que graça. Como é bom ser ministrado assim. Muito bom mesmo. Estou abençoado. Quem está abençoado aqui? Porque, olha, fomos tocados, gente. Fomos tocados. Essa unção espalhou aqui. Estava ali, sabe, na comunhão, estou na ligação ali. Eu tenho certeza que cada um, no seu momento de adoração a Deus, no seu contato com Deus, sentiu, percebeu que Deus se fez presente, está presente aqui de uma forma maravilhosa. Muito bom. Eu quero também agradecer, Catherine, muito obrigado, Deus abençoe. Que confiança é essa, hein? Quem sou eu para estar aqui? É sério, de verdade. Gente, Pastor Nelson, Pastora Vilma também, Deus abençoe muito a vida de vocês, família abençoada de vocês, viu? Muito bom. Obrigado mesmo. Pastorzão ali que me recebeu com todo carinho, Deus abençoe, muito obrigado, viu? A recepção, minha irmã lá, e que mimo aquele. Amém, viu? Deus abençoe. Obrigado, muito obrigado mesmo, de coração. Gente, quem está abençoado por Deus é assim, fica alegre, fica feliz, né? E fica falante também. Percebeu, né? É um pouquinho do nervosismo que está aqui. Mas eu trago aqui a saudação da minha esposa Raquel, as nossas filhas Gabriela e Giovana, Gabriela é mais velha, com 17, Giovana está com 11. E eu quero, nessa noite, compartilhar com vocês a palavra de Deus. Nós congregamos ali na DMCB, especificamente no Parque dos Camargos, moro aqui no Engenho Novo, e congregamos lá. Dirigimos essa igreja há 8 anos e meio, mais ou menos, e Deus tem feito obras, o Senhor tem nos ajudado lá, assim como vocês estão caminhando com Jesus aqui, estamos caminhando com Jesus lá. Um povo só, uma igreja só, lavados e remidos no sangue do Cordeiro. É isso aí. Bom, gente, então estou aqui debaixo de bênção, na comunhão, e vamos à palavra de Deus. Quero que vocês, por favor, abram o texto bíblico, que já foi lido aqui, eu quero reforçar, porque é ele o texto base. Romanos, capítulo número 12. Por favor, Romanos, capítulo 12. Aleluia. Eu sei que hoje é apenas o início de todo um final de semana abençoado que virá. Ministrações, realizações, agir de Deus e tanta operação na dispensação, na medida que o povo de Deus vai buscando, servindo e trabalhando para o reino. Romanos capítulo 12, 1 e 2 diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que vos experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Especificamente, a parte B do versículo 2 diz assim, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Amém. O amém significa que assim seja. Então se assente, estamos em concordância e Deus abençoa a comunhão. Gente, esse capítulo está dentro de um texto e faz parte de um contexto. É muito importante a gente perceber que a fala do escritor, do autor do livro que é Romanos, é Paulo, e ele fala a respeito da vontade boa, perfeita e agradável de Deus. Então, é importante a gente pegar esse ponto da vontade de Deus para a gente, porque todo mundo aqui, eu acredito que temos esse mesmo pensamento, de que nós, apesar de nossas falhas, apesar de nossas dificuldades, fraquezas, nós queremos fazer a vontade de Deus, sim ou não? Todos nós, independente das limitações, do que é mais fácil para um, do que é mais difícil para outros, enfim, cada um na sua particularidade,
queremos fazer, queremos andar, queremos viver na vontade de Deus. Porque uma vez, seja breve ou seja muitos anos atrás, nós entendemos que o nosso chamado é para fazer a vontade de Deus. Um chamado especial, um chamado em amor, um chamado em salvação, para viver segundo a vontade de Deus, para viver segundo o coração de Deus. Então, esse entendimento é o ponto de partida. Então, ela é boa, perfeita e agradável. A vontade do Senhor é sempre o querer bem da gente. Ele sempre quer o melhor. Ele sempre quer o bem da gente. Ele sempre então quer que a gente trilhe caminhos bons. Por mais que a gente não entenda no momento, mas ele em tudo tem tudo preparado, tem um futuro preparado, tem tudo nas suas mãos, e Ele é um Deus que está no controle. Quem crê que Deus está no controle? Glória a Deus por isso. Romanos, capítulo número 8, também fala assim que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Quem gosta da Bíblia Sagrada aqui? A palavra de Deus. Quem gosta da Bíblia Sagrada? Você está com um exemplar desse aqui nas suas mãos aí, ou está com um smartphone? Está com aí? Por favor, não feche ela, por favor. Você está comigo aí em Romanos capítulo 12. Não feche ela. Todos os versículos, referências que eu disser aqui, acompanhem, por favor. Confira se o que eu estou falando é verdade. Confira que se eu estou dizendo, o que eu estou explanando, o que eu estou citando aqui, realmente está na Bíblia como realmente estou falando. Porque a palavra é de Deus. E é importante que a palavra de Deus apareça aqui, o dono da palavra apareça aqui, o pregador nem sequer seja mencionado. É importante que o Espírito Santo que conhece a igreja, fale a igreja ouça, corresponda, entenda, perceba que é Ele, porque a igreja conhece quem Ele é. Que quando Ele se apresenta e diz, igreja, minha igreja, a igreja entende que é o Senhor o dono da igreja. Porque tem uma relação muito profunda aí entre o dono da obra e a igreja, a obra de Deus. Nós conhecemos, quando Ele fala, a gente percebe que é Deus que está falando. Quando Deus ecoa a sua voz, quando o Espírito Santo toca, quando o Espírito Santo começa a agir, a gente percebe que é Ele. Porque há uma relação profunda de Deus com a sua igreja, a igreja com Deus. E é maravilhoso isso, bendito seja o Senhor. Então, na palavra, glória a Deus. Romanos capítulo 12, verso número 1 e 2. Este é o texto. Vontade que é agradável. Agora, nós percebemos que Paulo fala dentro de um texto que tem um contexto, e que para chegar aqui, ele passou por alguns chamam de teologia sistemática, porque ele começa a explicar o Evangelho de uma forma linda, gloriosa, maravilhosa. E quando, lá atrás, eu entendi Romanos, o livro de Romanos, entendi as explicações que existia nele, eu comecei a solidificar a minha fé. Testemunho pessoal. Outrora eu era um jovem que ouvia a respeito dos evangelhos, dos feitos de Jesus, mulher cananeia, cego Bartimeu, Eliseu, Elias, Moisés, e sabe, a Bíblia assim, de uma forma genérica. Mas quando existia alguma coisa no Evangelho para viver em prática, em determinado ponto da minha vida, e que eu não conseguia honrar o meu compromisso com Deus, eu queria me afastar. Quando eu pecava, quando eu errava, quando havia um deslize, quando eu pisava na bola com Deus, quando eu falhava na minha fé, em obediência a Deus, eu ficava em conflito. Eu ficava no último banco da igreja, vinha para o culto, outrora não vinha, não queria vir, porque sentia envergonhado, eu sentia, sabe, totalmente indigno de estar na igreja. E aí eu sofria com isso, porque eu não sabia lidar, eu não sabia prosseguir dali em diante. E quando eu entendi o livro de Romanos, eu fui compreender muitas coisas a respeito desse testemunho pessoal que eu acabei de dizer para vocês aqui, que acontecia muito comigo lá atrás. E então eu não sabia o que fazer, queria sair da igreja, ou ficava envergonhado, ficava em casa, não via para o culto, e essas coisas me atrapalhavam muito na fé. Então Deus me esclareceu. Os professores da escola bíblica dominical, pastores,
liderança, tudo cooperou e me ajudou nesse caminho da fé a solidificar a minha fé. Porque Deus sempre coloca pessoas na nossa vida, sim ou não? Deus sempre coloca pessoas no nosso caminho, sim ou não? Deus sempre coloca pessoas para traçar o nosso caminho, porque Deus envia reforços, Deus envia ajuda. Deus é um Deus que é socorro bem presente na hora da angústia. Deus tem os seus anjos na terra. Deus tem os anjos no céu, mas também tem anjos na terra. Então pessoas que são enviadas por Deus, que a gente fala assim, meu Deus, você é um anjo de Deus. É assim ou não é? Porque Deus cuida dos seus. Levante a mão para receber essa mensagem aqui. Recebe. Levante a mão para receber essa palavra. Deus cuida de você. Deus cuida da sua vida. Deus cuida de ti. Ele te ama tanto e não quer que você se perca. Deus sempre coloca uma oportunidade, uma chance. Deus sempre prepara o momento. Deus sempre prepara pessoas. Deus sempre faz as coisas certas na hora certa. Não chega adiantado nem atrasado. Tudo que Deus faz é perfeito. Há um Deus aqui que te ama e diz para você aqui essa noite: eu estou cuidando de ti. Fecha a sua mão, receba essa palavra. Quem pode aplaudir bem forte ao Senhor hoje aqui? Quem pode? Aplaude bem forte. Aplaude bem forte, Senhor. Só que quando a gente vai para o que nós conhecemos então como teologia sistemática de Paulo, quando vai mencionar, eu quero usar isso então como uma pequena introdução, que no capítulo número 1, ele começa a sua explanação a respeito do Evangelho, anunciando que ele foi chamado, escolhido por Deus para ser apóstolo, segundo a graça, o amor de Deus, mediante a fé. E então ele diz que todo mundo é convocado, as pessoas depois de Cristo é convocada a crer no plano de salvação por amor, do amor de Deus, de 3:16 de João. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então ele anuncia no versículo 16 do capítulo 1, dizendo assim: porque não me envergonho do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, tanto do grego, quanto do judeu, quanto do gentio, enfim. Ele diz assim, olha, todo mundo tem que agora ouvir o Evangelho, ouvir o plano de salvação de Deus, e só vão chegar até ele, só vai chegar até Deus também, por meio do Evangelho. Olha, um plano traçado por Deus para a humanidade voltar-se para Deus. A ordem dada por Deus é o Evangelho, aquilo que ele anunciou nos 4 evangelhos, dizendo: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê estará condenado. Então é o que ele diz aqui: o Evangelho era a única forma das pessoas então conhecer a Deus e receber a salvação que Deus tem para eles. É assim até hoje. Começou em Cristo, é assim até hoje. Então ele diz: não me envergonhe, porque o Evangelho é o poder de Deus. É a forma que Deus criou e estabeleceu para salvar o pecador, para arrancar do lamaçal do pecado. O Evangelho, quem dá ouvido ao Evangelho, quem crer no Evangelho, a Bíblia Sagrada diz: será salvo. Será salvo. A salvação está em ouvir as boas notícias a respeito do plano de Deus, do amor de Deus que está por meio de Cristo Jesus, e aceitar, receber no seu coração para ser salvo e viver a vida com Cristo Jesus. Aí ele então no capítulo 2 e 3 ele começa a dizer que este povo que, se não for salvo e não ouvido ao Evangelho, está sob juízo de Deus. Mas não só o ímpio, não só as nações que não são, os gentios, não é só os gentios, mas ele diz também no capítulo 2 e 3 que os judeus também. Os judeus também estão sob a mesma condição. Que condições, pastor? Eles são iguais? Não, cada um no seu lugar, mas a condição para a salvação é a mesma para ambos os povos. Por quê? Porque ele diz assim, a condição para ser salvo é por meio da fé.
A graça é oferecida por todo mundo, porém tem que ter fé para aceitar, tem que ter fé para ser salvo, tem que ter fé. Fé, vocês sabem que é você realmente acreditar e mesmo não vendo, mesmo não as coisas não batendo pela lógica humana, mas você precisa ter fé para poder agradar a Deus. E Hebreus capítulo 11 já diz uma coisa, ele diz assim, Hebreus 11:6 diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então no capítulo 2 e 3 de Romanos ele está dizendo assim, ó, tanto gentio quanto judeus têm que estar debaixo dessa mesma linha de pensamento, aceitar pela fé, viver pela fé para poder ser salvo. O exemplo que ele dá no capítulo 4, Romanos capítulo 4, aí ele fala assim, que tipo de fé é essa que pode agradar a Deus? Que tipo de fé é essa? Aí no capítulo 4 de Romanos diz assim, é aquela que por 3, 4 vezes na Bíblia está escrito assim, o justo viverá pela fé. Que fé é essa, pastor? Ele usa o exemplo, olha o escritor Paulo diz assim, ele usa o exemplo de Abraão para demonstrar que tipo de fé que Deus aceita. Que tipo de fé para ser salvo que Deus quer? Abraão está antes do sacrifício levítico, está antes da lei. Abraão, ele agradou a Deus sem mesmo ter ordenança, obrigação. A fé não está em obrigação, a fé é livre. Bendito seja o nome do Senhor. Quem está na fé não tem mais obrigação, porque ele é livre em Cristo Jesus. Louvado seja o Senhor. Por isso ele disse, viverá pela fé. A fé vai gerar um novo estilo de vida. A fé, viver pela fé é um novo estilo de vida, um estilo de vida do padrão divino, que agrada a Deus, que anda na palavra de Deus, que glorifica a Deus, que faz Cristo aparecer através das suas práticas, e o nome de Deus é glorificado na terra. Abraão, no capítulo 4, é o exemplo então, o exemplo de homem de fé, para poder agradar a Deus. Todo mundo aqui sabe da principal passagem de Abraão. Abraão sai do meio da sua terra, da sua parentela, e vai para a terra que ainda o Senhor ainda mostraria. E ele, sem duvidar, sem questionar, uma fé que não questiona, uma fé que não duvida de Deus, uma fé que não blasfema de Deus, uma fé pura, uma fé que quando ouve Deus falar, Abraão ouviu Deus falar e não duvidou. Senhor, tu está falando, eu creio, tu está falando, eu obedeço, o Senhor mandou, estou indo, o Senhor falou, está falado, bendito seja o Senhor. Levanta a mão aqui, levanta a mão. A sua fé é assim? Você está seguindo a Deus assim hoje? Você está servindo a Deus assim hoje? Porque se você não estiver, levante a mão, por favor. Levante a mão, por favor. É assim que Deus te quer caminhando na terra. Viva pela fé. Ande pela fé. Comece a estar mais aberto o seu coração, o seu ouvido, o seu pensamento. Se abra mais para Deus, se entrega mais para Deus, se confia mais em Deus, e você vai ouvir Deus falar, você vai sentir Deus na sua vida, você vai ter a direção de Deus para você. Quem precisa de direção de Deus aqui? Quem precisa de direção? Você vai ter direção de Deus para a tua vida, e as coisas vão começar a andar. Levante a mão, porque tem uma palavra profética para você. A tua vida vai começar a andar, a tua vida vai deslanchar, você vai ser abençoado, você vai ser abençoada, e em nome de Jesus Cristo, o Senhor Deus vai ser exaltado através da sua vida. Levante a mão para glorificar a Deus bem alto aí. Levante a mão para dar glória a Deus aí. Aleluia, bendito seja o Senhor. No capítulo de número 5, ele fala sobre uma justificação pela fé. Aí ele fala que por causa dessa fé somos justificados por Deus, não na justiça humana, não, mas na justiça divina. Qual é a justiça divina? De que Deus mandou Jesus Cristo e veio a nós
Deus veio a nós por meio de Jesus Cristo para a salvação de todo aquele que nele crê. Quem está entendendo a palavra da salvação aqui hoje? A palavra da salvação está sendo anunciada. O evangelho está sendo pregado nessa igreja? Sim. A palavra de Deus está sendo pregada nessa igreja? Sim. Neste culto nós estamos ouvindo sobre Jesus? Sim. Nesse culto nós estamos ouvindo sobre o amor de Deus? Sim. Nesse culto nós estamos percebendo que a primazia é Deus na palavra. Nesse culto nós estamos percebendo na palavra que é Cristo que está aparecendo. Aleluia. Quando ele cresce, a palavra de Deus cresce. Quando a palavra de Deus mostra Jesus, ele se revela e fala com a sua igreja. A igreja sente e percebe que há um Deus de salvação se manifestando no meio do seu povo. Salvação, justificação pela fé. Então, salvação que é pela fé e justificação que também é pela fé. Então, no capítulo 5, ele vai dar um modelo de um exemplo. Ele vai citar assim: o antigo Adão e um Adão, o novo Adão. E esse novo Adão é Cristo Jesus. Então ele fala assim, ó, se por um homem entrou o pecado no mundo, também por um chamado Jesus Cristo veio a salvação para todos os homens. Com glória. Eita, quem tem glória a Deus bem gostoso aí? Capítulo 6. Capítulo 6, ele está dizendo assim, que agora então, conhecendo, entendendo que é pela fé a salvação e a justificação, no capítulo 6 ele anuncia uma graça de Deus que é dispensada, é liberada para todas as pessoas. E essa graça de Deus não deve ser tida como uma graça barata, uma graça qualquer, que porque está na graça pode fazer o que quer, que porque está na graça pode andar de qualquer jeito, que porque está vivendo no tempo, na era da graça, pode viver de qualquer maneira diante de Deus. Porque diante dos homens, olha, ninguém vai talvez lhe cobrar nada, mas diante de Deus, põe a tua barba de molho. Porque é assim que nós temos que andar, todos os dias examinando a si mesmo, todos os dias fazendo autoanálise. Deus, em quem que eu estou falhando? Deus, em que eu preciso melhorar? Deus, sabe? Aquela preocupação que em primeiro lugar tem que ser agradar a Deus. Em primeiro plano. Porque Deus, olha aqui para mim, oh glória, Deus está em todos os lugares. Deus ouve tudo. Deus tem todo o poder. Deus é bom. Deus é benigno. Olha as qualidades, olha os atributos de Deus. Deus tem compaixão. Deus é gracioso. Deus é generoso. Deus é infinito em misericórdia. Oh, glória a Deus, aleluia, aleluia. Quem tem glória a Deus, aleluia. Bendito seja o Senhor. Bendito seja o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Então ele está dizendo que no capítulo 6 vem até aquela referência boa que vocês e nós conhecemos muito bem, que é muito usado, inclusive em culto a livre, nas pregações evangelísticas. Diz assim, capítulo 6, versículo 23, porque a Bíblia Sagrada diz: o dom gratuito de Deus todos pecaram, destituídos ficaram da glória de Deus, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Jesus Cristo nosso Senhor. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, o presente que Deus dá a todo aquele que aceita essa graça. Eu costumo comparar a graça a esse oferecer de Deus, a graça para todas as pessoas, sem olhar raça, cor, língua, nação, povos, sem olhar. Deus oferece por meio do seu Filho Jesus um caminho de salvação às pessoas. Eu costumo comparar. Quem tem aqui um iPhone? Quem tem iPhone? Você. Quem tem, agora a pergunta, escuta.
Quem tem o iPhone 14? Outra pergunta. Eu gosto de palavra que a gente entende, todo mundo se envolve. Eu gosto de olhar no olho das pessoas. Eu sou assim na minha igreja. Prego assim todo domingo na minha igreja lá. E é assim, conversando. E a palavra sendo entendida. É o que mais importa. Quem gostaria de ganhar um iPhone 14? Teve gente que nem para levantar a mão agora prestou. Olha só. Vai vendo como que é os crentes. Olha os crentes de hoje. Acabamos de pregar sobre fé aqui, gente. Mas vamos lá. Aí, Deus oferece a graça. Assim, maravilhosa graça. Sem merecer. Aí eu costumo comparar como aquela pessoa que é presenteada por alguém com o iPhone 14. Sem ninguém, sabe? Simplesmente chega para você e diz: toma, para você sentir de presentear. Aí, as multiformes e diversas reações. Para mim? Sério? Não acredito. É assim, não é? E por aí vai. Tem gente... Mas vamos lá. A gente fica assim, de queixo caído. A gente fica maravilhado. A gente procura fazer tudo. Por quê? Não é meu aniversário, não é meu... Sabe, a gente fica sem palavras. A gente fica de boca aberta. A gente fica sem jeito, sem graça. A gente fica sem reação. A gente fica de perna bamba. A gente fica de todo desmantelado. Por quê? Porque o presente foi grande. O impacto da surpresa do presente foi tão forte que a gente ficou assim, feliz demais, alegre demais, contente, feliz a vida por aquele presente. Agora imagine Deus ofertando ao mundo uma salvação que é sem igual. Sem igual! Uma salvação única, poderosa, maravilhosa. Um presente, tudo que a gente pudesse fazer nunca ia pagar. Nunca ia pagar. É exatamente esse o entendimento. Exatamente esse o entendimento. Contextualizado é esse. Capítulo 7. Ele está assim: gente, por causa da lei eu conheci o pecado, porque se não fosse a lei me dizer assim: não minta, não adulterarás, não matarás, eu não conheceria o que era o erro, eu não conheceria o que era pecado. Mas quando veio a lei e cravou em mim, me encostou na parede e disse assim: você deve a Deus, você está em pecado contra Deus, você está sob o juízo de Deus. A lei fez isso. Só que ele também diz que mesmo a lei sendo assim meio severa, bem radical, porque é os 10 mandamentos, ele diz assim: olha, se não fosse a lei eu não conhecia o que era o pecado, mas a lei, ela é perfeita, ela é justa, ela é santa. Olha só o que ele diz. Por quê? Porque ela revela o caráter de Deus. Ela revela como Deus pensa. Porque quando Deus deu 10 mandamentos, deu para um social. Deus deu para uma sociedade. Deu para um povo e diz assim: ó, espalha. Eu quero que vocês representem o mundo inteiro. Eu quero que vocês me representem para o mundo. Seja santo.
Aí a gente recorda do que a epístola de Pedro disse: sede santo como eu sou santo. Por quê? Porque era o caráter de Deus, é o caráter de Deus, santo. Repita comigo por 3 vezes. Diga assim, ó, levantando a mão, porque ele está aqui. Aleluia. Levantando a mão direita. Diz assim, ó, Deus é santo. Então diga assim, olha, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Abaixa a sua mão. Então ele diz assim: miserável homem que sou. O bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer estou sempre fazendo. Quem me livrará do corpo desta morte? Então ele diz assim, olha, me vejo sem saída quando estou diante da lei. E se eu viver pela lei, estou totalmente condenado, estou perdido, porque não há perfeição em mim. Eu não consigo obedecer. São 10, só 10, e eu não consigo andar perfeito diante de Deus. Eu não consigo fazer a vontade de Deus como Ele quer, porque eu tropeço em um deles e eu não consigo. Mas ele diz assim: mas graças a Deus que nos dá vitória por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Capítulo 8. Qual é o capítulo? Qual é o capítulo? Capítulo 8, ele diz assim, depois de entender esse pacotão da salvação, de entender aonde estamos dentro dela e aonde essa palavra está em nós, ele disse assim: portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, e que não andam mais segundo a carne, e que se anda agora segundo o Espírito, porque agora a lei do Espírito, ele diz assim, não é uma lei externa, mas é uma lei interna. Oh, glória! Uma lei interna que está dentro do coração de cada um. Agora é o Espírito Santo e a palavra, dizendo assim: o Espírito e a noiva dizem: vem. Quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Aleluia! Aleluia! Bendito seja o Senhor. Então ele diz agora é o Espírito de Deus que dirige através da palavra, que traz o entendimento da palavra, que faz a gente compreender a vontade de Deus, ilumina o nosso pensamento. Quem precisa de mais luz aqui? Quem precisa? E ele diz assim, foi-nos dado o Espírito Santo. E ele diz assim, olha, agora o Espírito de Deus habita em nós e ele intercede por nós. Ele diz que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele habita em nós e nos ajuda quando estamos vivendo aqui com Cristo, intercedendo diante de Deus por nós, por meio de Cristo Jesus. O Espírito de Deus em Cristo representa a gente diante de Deus e leva as nossas petições, necessidades, anseios, tudo aquilo que está dentro do nosso coração, nossa alma, porque Ele sonda cada um de nós aqui. Tem uma resposta de Deus para você que orou essa semana. Tem uma resposta de Deus para você que vem buscando a Deus na campanha. Você vem buscando a Deus. Você vem apresentando a Deus diante de pedidos, clamor. E Deus está dizendo assim: eu sou Deus de resposta para essa igreja essa noite. Eu sou Deus de resposta para a sua oração. Eu sou um Deus que te sonda. Eu sou um Deus que te conheço. Eu sou um Deus que tem recebido o seu clamor. Eu sou um Deus que tem recebido a sua oração. E acredita, eu lhe darei vitória. A sua bênção está chegando. Tudo tem o seu tempo determinado. Tudo tem a sua hora. Mas a sua hora vai chegar. Deus está dizendo: teu tempo vai chegar. Levante a mão e receba agora, porque a tua vitória já está aí. Fecha a sua mão aí, fecha a sua mão e glorifica o Senhor, glorifica Deus, glorifica Deus, glorifica Deus, aleluia, aleluia, porque quando Deus manda a palavra, é bom quando Deus manda a palavra, porque é a hora certa de receber. Quem veio buscar a palavra aqui essa noite? Quem veio buscar a palavra? Receba!
E aí, pastor, e aí que é o seguinte, ele diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E aí, pastor, o que mais ele diz? Ele diz assim: olha, quem intentará acusações contra os escolhidos de Deus? Ele diz assim: se Deus é por nós, quem será contra nós? Se é Deus quem justifica, se é Deus quem decidiu dar o seu próprio filho, e Ele não negou, não poupou o seu único filho para nos salvar, e se Ele deu o seu único filho, Romanos capítulo 31 em diante, 8:31 em diante, 8:31 em diante, ele diz assim: se Deus não poupou o seu único filho, como Ele também não nos dará também todas as outras coisas? Tem um caminhão de bênçãos, tem um caminhão de vitória já preparado para mim e para você. Tudo por meio de Jesus. Agora, outra coisa. Tem uma situação aí. O que é? Capítulo 9, 10 e 11, ele diz sobre a situação, o estado real de Israel, o povo Israel, a nação de Israel, diante de Deus e no mundo hoje. Então estão lá por um determinado tempo, depois logo o Senhor virá resgatar, e virá, as profecias se cumprirão de Ezequiel, Zacarias, enfim, Daniel. A restauração completa de Israel vai acontecer futuramente. Então 8, 9, 10 e 11 fala então sobre o estado real de Israel. Capítulo número 12, 13, 14, 15, 16 é vida prática. Até o 12, 11, primeiro até o 11, teologia sistemática explicando todo o plano, onde é o nosso papel, o que nós fazemos, o que Cristo fez, o amor de Deus, pecado, graça, salvação, perdão, tudo isso. 12 até o 16 fala de vida prática. Aí ele aperta: segui a paz com todos, sem a qual ninguém verá o Senhor. Alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. E ele vai mandando conselhos e orientações pastorais de vida prática, com base nesse evangelho, que é coisa rica, maravilhosa, não dá nem tempo de falar aqui hoje. Mas é tremendo o que está escrito ali. E quem é que faz a vontade de Deus se não praticar? Quem é que faz a vontade de Deus só dizendo assim: Deus, eu te amo, Deus, eu te adoro, Deus, não sei o quê? Quem é que faz a vontade de Deus só falando? Falar até papagaio fala, gente. Mateus, capítulo 6. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como ela é feita no céu. Faz na terra como ela é feita no céu. Faz na terra como ela é feita no céu. A vontade de Deus precisa ser feita como é no céu, ser feita na terra também. Pergunta se os anjos questionam. Pergunta se os anjos dizem: não, Deus, espera um pouquinho, depois eu faço. Não existe isso. Me dá só um tempo que agora eu não posso. Não existe isso não. Dá um tempinho que eu vou ganhar dinheiro primeiro, depois eu faço a sua obra. Sabe, essas coisas. Gesto, estender as mãos, gesto simples. Não dá para fazer tudo. Você não vai salvar o mundo, mas você pode fazer a sua parte onde você está. Não adianta você falar: eu vou para a África, eu vou para os Estados Unidos. Fica aqui mesmo, mas faz aqui mesmo o que você gostaria de fazer lá. Prática. Naquele dia direi: Senhor, Senhor, em teu nome eu curei, em teu nome eu preguei, em teu nome profetizei, em teu nome eu fiz tanta coisa. Ele diz assim: apartai-vos de mim, eu não vos conheço. Porque ele diz assim: olha, não adianta fazer aquilo que a Bíblia fala que tem que fazer, no sentido de demônio obedece o nome de Jesus. Obedece mesmo. Obedece mesmo. Eles creem e estremecem. São mais crentes do que nós às vezes. Mas acontece que eles não obedecem.
Eles não renunciam para fazer a vontade de Deus. Eles querem fazer as suas próprias vontades. Então é aí que entra, gente. Ele diz assim, ó, aquele que faz a vontade de Deus é aquele que é semelhante ao que ouviu a palavra. Capítulo 7, versículo 24, 23 a seguir, dizendo: ouviu a palavra e pôs em prática. Veio o vento, veio a chuva, veio tudo contra ela, mas a casa não caiu. A casa não vai cair, porque aquele que ouve a Deus, ouve a sua palavra, entende a sua, pratica a sua palavra, Deus dá força, Deus ergue a cabeça, Deus faz a sua mão estar levantada, hasteando a bandeira da vitória, porque aquele que está em Cristo está forte, porque aquele que está em Cristo está na rocha, porque aquele que está em Cristo está firme. E aqui esta noite tem gente firmada na rocha. Levante a mão para dar glória. Bendito seja Deus. 2 filhos. Dois filhos. Um dia o pai chegou para um e disse assim: filho, vai trabalhar comigo amanhã na vinha? Aí disse: vou sim, senhor. Pode contar comigo, pai. Conta comigo, amanhã cedinho tô lá, hein? Oh, pode contar. Virou as costas. Filhão, vai comigo trabalhar amanhã na obra? Olha, é o seguinte, eu não vou não. Não vou não. Chama lá meu irmão lá, eu não vou não. No dia seguinte, e da hora em nada, da hora em nada, da hora em nada, da hora em nada. Cadê aquele que falou: pode contar comigo, tal hora eu tô lá? Não estava lá. E nem foi o dia inteiro. Sabe quem apareceu? Aquele que disse assim: ó, não conta comigo. E ele estava lá, na hora de começar o serviço. Sorrisão do pai veio aqui, ó, na orelha. Sorrisão do pai veio aqui, ó, 15 para as 3. Qual é o sorriso 15 para as 3? Aí, ó, olha lá, ó, o sorrisão aqui, ó. Tá certo aí. É esse sorriso que o pai deu. Feliz da vida porque obedeceu. Caiu em si, pensou bem em casa durante a noite, pensou antes de dormir, disse: eu vou ajudar meu pai lá. Falar qualquer um fala. Fazer a vontade de Deus tem que renunciar um tempo, tem que renunciar vontade, tem que renunciar desejo, gosto, manias, trejeitos. Eu sou assim mesmo, não mudo. Eu sempre fui assim. A gente é aquilo outro. Escuta uma coisa: para fazer a vontade de Deus tem que mudar sim. Tem que mudar sim, tem que mudar sim, tem que mudar sim, tem que se converter sim, tem que entrar no eixo sim, tem que entrar no caminho. O caminho é reto, o caminho não é torto, o caminho é reto, o caminho é estreito. O caminho da salvação, o caminho largo é o caminho da perdição, mas o caminho reto é o caminho que leva para a salvação. Pode aplaudir ao Senhor e eu entrego aqui.